Segunda parte. Emoções não expressadas jamais morrem. Elas são enterradas vivas e voltarão mais tarde, mais feias. Sigmund Freud. Capítulo 1. O Diário de Alicia Berenson. 16 de julho. Jamais pensei que fosse querer que chovesse. Já estamos na quarta semana da onda de calor, e é como se fosse um teste de resistência. A impressão que dá é que cada dia está mais quente que o anterior. Nem parece a Inglaterra. Está mais para um país feito a Grécia ou algum outro lugar assim. Estou escrevendo em Hampstead Heath. O parque está repleto de corpos seminus, rostos avermelhados, como uma praia ou um campo de batalha, deitados em cobertores ou bancos ou espalhados pela grama. Estou sentada debaixo de uma árvore, na sombra. São 6 da tarde, e já começou a refrescar um pouco. Sol baixo e vermelho no céu dourado. O parque fica diferente sob essa luz. Sombras mais escuras, cores mais vívidas. A grama parece que está pegando fogo, chamas cintilam debaixo dos meus pés. Tirei os sapatos ao vir para cá, e caminhei descalça. Me lembrou de quando eu era pequena e brincava na rua. Me lembrou de outro verão, quente como esse, o verão no qual mamãe morreu. Brincando na rua com Paul, nós dois andando de bicicleta por campos dourados salpicados de margaridas, explorando casas abandonadas e pomares mal assombrados. Na minha lembrança, esse verão nunca chega ao fim. Eu me lembro de mamãe e dos tops coloridos que ela usava, de alças amarelas, tão finas e delicadas, igual a ela. Mamãe era tão magrinha, parecia um passarinho. Ela costumava ligar o rádio e me puxar para dançar. Lembro que ela cheirava a shampoo, cigarro e hidratante Nivea, sempre com um leve toque de vodka. Que idade teria na época? 28? Acho-te-o? Era mais jovem do que eu agora. Que pensamento mais estranho. No caminho para cá vi um passarinho no meio das raízes de uma árvore. Imaginei que tivesse caído do ninho. Ele não se mexia, e fiquei me perguntando se não teria quebrado as asas. Toquei levemente na cabeça dele com o dedo. Nenhuma reação. Cutuquei para virá-lo. E a parte de baixo não estava lá, havia apenas uma cavidade cheia de larvas. Larvas enormes, brancas, gosmentas, se contorcendo e se revirando. Fiquei de estômago embrulhado, achei que fosse vomitar. Era tão nojento e asqueroso, algo mortal. Não consigo parar de pensar nisso. 17 de julho. Comecei a me refugiar do calor, num café com ar-condicionado na rua principal. Café Del Artista. Faz um frio glacial lá dentro, parece que entrei num freezer. Gosto de uma mesa perto da janela, e eu me sento lá bebendo café gelado. De vez em quando, leio, ou desenho, ou faço anotações. Mas na maior parte do tempo, deixo a mente vagar, me deleitando com o frio. A garota bonita que trabalha lá tem um ar entediado, e fica o tempo todo encarando o celular e consultando o relógio, suspirando de tempos em tempos. Ontem à tarde os suspiros estavam particularmente longos, e me dei conta de que ela só estava esperando que eu fosse embora para poder fechar o lugar. Saí com relutância. A sensação de andar nesse calor é como se arrastar na lama. Eu me sinto exausta, como se tivesse levado uma surra. Não estamos preparados para isso nesse país. Gabriel e eu nem temos ar-condicionado em casa. Quem tem? Mas sem isso não dá para dormir. À noite, a gente tira as cobertas da cama e fica deitado no escuro, nus, banhados em suor. Deixamos as janelas abertas, mas não passa nenhuma brisa. Só ar quente parado. Ontem comprei um ventilador. Coloquei-o ao pé da cama, em cima do baú. Gabriel começou a reclamar imediatamente. Faz muito barulho. A gente não vai conseguir dormir. Mas a gente não está conseguindo dormir mesmo. Pelo menos não vamos estar numa sauna. Gabriel resmungou um pouco, mas caiu no sono antes de mim. E eu lá, ouvindo o ventilador. Gosto do som, um zumbido suave. Consigo fechar os olhos, sintonizar com ele e desaparecer. Agora ando pela casa carregando o ventilador aonde quer que eu vá, ligando e desligando aqui e ali. Essa tarde, levei-o para o ateliê nos fundos do jardim. Ficou praticamente suportável com o ventilador. Mas, ainda assim, quente demais para eu conseguir trabalhar de verdade. Estou atrasada. Mas com esse calor, eu nem ligo. De qualquer forma, consegui avançar um pouco. Finalmente entendi o que tem de errado com a pintura de Jesus, porque ela não está indo em frente. O problema não é a composição, Jesus na cruz, mas o fato de não ser nem de longe um retrato de Jesus. Nem se parece com ele, como quer que ele fosse. Porque não é Jesus. É Gabriel. É inacreditável eu não ter percebido isso antes. Sem me dar conta, dei um jeito de botar Gabriel no quadro. Foi o rosto dele que eu pintei, seu corpo. Não é loucura? Então vou ter que aceitar e fazer o que a pintura pede que eu faça. Agora eu sei que, quando faço planos para uma pintura, uma ideia pré-determinada de como deve ser, nunca funciona. Vem algo natimorto, sem vida. Mas, quando realmente presto atenção, ouço às vezes um sussurro apontando para a direção certa. Esse eu aceito num ato de fé, ele me leva a um lugar inesperado, não aonde eu pretendia ir, mas a algum lugar vívido glorioso. E o resultado independe de mim, ele tem uma força vital própria. Acho que o que me dá medo é me entregar ao desconhecido. Eu preciso saber aonde estou indo.
Por isso sempre faço tantos esboços, tentando controlar o resultado, e não surpreende que nada ganhe vida de fato, pois não estou reagindo ao que acontece à minha frente. Preciso abrir os olhos e ver, estar atenta ao fluxo da vida, e não à maneira como eu queria que fosse. Agora que sei que é um retrato de Gabriel, posso voltar a trabalhar nele. Posso começar de novo. Vou pedir a ele que pose para mim. Tem muito tempo que isso não acontece. Espero que ele goste da ideia e não ache que é um sacrilégio ou coisa parecida. De vez em quando Gabriel consegue ser bem divertido. 18 de julho. Essa manhã desci até Camden Market. Há anos não ia lá, desde que Gabriel e eu fomos juntos numa tarde em busca da sua juventude perdida. Ele costumava ir na adolescência, depois de passar a noite inteira dançando, bebendo e conversando com os amigos. Eles apareciam em Camden Market bem cedo. Ficavam observando os comerciantes montarem as barracas e tentavam descolar maconha com os traficantes Rastafari, que costumavam ficar pela ponte perto de Camden Lock. Os traficantes não estavam mais lá quando Gabriel e eu fomos, para a decepção dele. Não consigo mais reconhecer esse lugar. Virou uma armadilha para turistas completamente gentrificado. Caminhando por lá hoje, fiquei me perguntando se o problema não seria na verdade que quem mudou foi Gabriel, e não Camden Market. O lugar ainda está cheio de adolescentes com seus 16 anos, curtindo o sol, espalhados dos dois lados do canal, um verdadeiro amontoado de corpos. Garotos de bermuda arregaçada e peito nu, garotas de biquíni ou sutiã, pele para todo lado, carnes ardendo e queimando. A energia sexual era palpável, a ansiosa e impaciente sede de viver. Senti um desejo repentino por Gabriel, seu corpo e suas pernas fortes, as coxas grossas sobre as minhas. Quando fazemos sexo, sinto sempre uma fome insaciável dele, de uma espécie de união entre nós, algo maior que eu, maior que nós dois, que foge às palavras, uma coisa sagrada. De repente, vi um sem-teto sentado ao meu lado na calçada, olhando para mim. A calça amarrada com um barbante, os sapatos remendados com fita adesiva. A pele tinha feridas, no rosto, uma erupção inchada. Subitamente fui tomada por tristeza e repulsa. Ele fedia a suor e urina. Por um segundo, achei que tivesse falado comigo. Mas só estava xingando em voz baixa, foda-se isso, foda-se aquilo. Catei umas moedas na bolsa e entreguei a ele. Então voltei para casa, subindo a ladeira lentamente. Parecia muito mais íngreme. Uma eternidade, naquele calor abafado. Não sei porquê, mas não conseguia parar de pensar no sem-teto. Além do sentimento de pena, havia outro que eu não conseguia identificar, uma espécie de medo. Eu o visualizei ainda bebê, nos braços da mãe. Será que ela alguma vez imaginou que o filho acabaria louco, sujo e fedorento, tentando se aconchegar na rua, murmurando obscenidades? Pensei na minha mãe. Será que ela era louca? Por isso ela fez o que fez? Porque ela afivelou o cinto em mim no banco do carona do seu Mini amarelo e dirigiu de encontro àquele muro. Eu gostava daquele carro, daquele amarelo canário alegre. O mesmo amarelo da minha caixa de tintas. Agora eu odeio essa cor, toda vez que a uso, penso na morte. Por que ela fez aquilo? Acho que nunca vou saber. Eu costumava pensar que foi um suicídio. Agora acho que foi uma tentativa de assassinato. Afinal, eu não estava no carro. Às vezes acho que era para ser eu a vítima, ela estava tentando me matar, e não a si mesma. Mas isso é loucura. Por que ela iria querer me matar? Meus olhos ficaram marejados de lágrimas enquanto eu subia a colina. Eu não chorava pela minha mãe, nem por mim mesma, nem sequer pelo pobre coitado do sem-teto. Estava chorando por todos nós. É tanto sofrimento para todo lado, e a gente se limita a fechar os olhos. A verdade é que todo mundo tem medo. Um verdadeiro pavor uns dos outros. Eu tenho pavor de mim mesma, e da minha mãe em mim. A sua loucura não estaria no meu sangue? Esta? Será que eu vou? Não. Parar. Parar. Eu não vou escrever sobre isso. Não vou. 20 de julho. Ontem à noite Gabriel e eu saímos para jantar. É um hábito das sextas-feiras. Ele chama de noite romântica, com um sotaque americano meio pateta. Gabriel sempre diminui os próprios sentimentos e zomba de tudo que considere meloso. Ele gosta de se achar cínico e frio. Mas, na verdade, ele é um sujeito profundamente romântico, não por causa do que diz, mas no coração. Os atos valem mais que as palavras, certo? E os atos de Gabriel fazem com que eu me sinta totalmente amada. Para onde você quer ir? Perguntei. 3 chances. Augustos. De primeira. O Augustus é um restaurante italiano, nosso preferido, aqui na rua mesmo. Não tem nada de especial, mas a gente se sente em casa, e já passamos muitas noites felizes lá. Fomos por volta das 8. O ar-condicionado não estava funcionando, então a gente se sentou ao lado da janela aberta, naquele ar parado, quente e úmido, bebendo vinho branco seco gelado. No fim eu já estava bem bêbada, e a gente riu muito, sem motivo nenhum, na verdade, só bobagem. A gente se beijou em frente ao restaurante e transou quando voltou para casa. Felizmente, Gabriel acabou aceitando a ideia do ventilador, pelo menos quando estamos na cama. Eu o coloquei bem na nossa frente, e ficamos lá deitados na brisa fresca, nos braços um do outro. Ele afagava os meus cabelos e me beijava, e sussurrou, eu te amo.
Eu não disse nada, não precisava. Ele conhece os meus sentimentos. Mas estraguei o clima todo de um jeito besta e desajeitado, quando perguntei se ele não queria posar para mim. Eu quero pintar você. De novo? Você já me pintou. Isso já tem 4 anos. Eu quero pintar você de novo. Oh! No que você está pensando? Ele não parecia nada empolgado. Hesitei, e acabei dizendo que era para o quadro de Jesus. Gabriel se recostou na cama, e conteve uma risada. Alicia, por favor. Ok? Eu não sei não, amor. Acho que não. Por que não? O que você acha? Me pintar na cruz? O que as pessoas vão dizer? E desde quando você se importa com o que os outros dizem? Eu não me importo, na maioria dos casos, mas... Você sabe, podem pensar que é como você me vê. Uri. Eu não acho que você seja o filho de Deus, se é isso que você quer dizer. É só uma imagem, aconteceu naturalmente, quando eu estava pintando. Não pensei conscientemente. Bem, talvez devesse. Por quê? O quadro não é um comentário sobre você nem sobre o nosso casamento. Então o que ele é? Como é que eu vou saber? Agora foi Gabriel quem deu uma risada, e revirou os olhos. Ok. Que se foda. Se você quer. A gente pode tentar. Você deve saber o que está fazendo. Não parecia que ele me apoiava tanto assim. Mas eu sei que Gabriel acredita em mim, e no meu talento. Eu jamais teria me tornado pintora se não fosse por ele. Se ele não tivesse me provocado, estimulado e cutucado, eu jamais teria seguido em frente naqueles primeiros anos depois da faculdade, quando nada acontecia, quando estava pintando paredes com Jean Félix. Antes de conhecer Gabriel, eu estava meio que perdida. Não sinto a menor falta daqueles boêmios drogados que se passavam por meus amigos aos 20 e poucos anos. Eu só os via à noite. Quando o sol nascia eles desapareciam, feito vampiros fugindo da luz. Quando conheci Gabriel, eles desapareceram por completo e eu nem percebi. Não precisava mais deles, não precisava de ninguém, agora que tinha Gabriel. Ele me salvou. Como Jesus. Talvez a pintura fale disso. Gabriel é o meu mundo, e tem sido assim desde que nos conhecemos. Eu sempre vou amá-lo, não importa o que ele faça, não importa o que aconteça, não importa o quanto ele me aborreça, não importa o quão descuidado e bagunçado ele seja, o quão egoísta e desatencioso. Eu o aceito como ele é, até que a morte nos separe. 21 de julho. Hoje Gabriel veio posar para mim no ateliê. Eu não vou passar dias e mais dias aqui outra vez, já foi avisando. De quanto tempo você precisa? Vou precisar de mais de uma sessão para conseguir um resultado decente. Por acaso isso é algum truque para a gente ficar mais tempo junto? Se for, que tal pular as preliminares e irmos logo para a cama? Uri. Quem sabe depois? Se você se comportar e não se mexer muito. Eu o posicionei de pé em frente ao ventilador. Seus cabelos esvoaçavam ao vento. Como fica melhor? Ele perguntou, fazendo uma pose. Não, assim não. É só ser você mesmo. Você não quer uma expressão de angústia? Não sei se Jesus estava angustiado. Não é como vejo. Não faz expressão nenhuma, só fica aí. Sam Semetzer. É você que manda. Ele ficou parado uns 20 minutos. Até que desfez a pose, dizendo que estava cansado. Então senta. Mas sem falar. Eu estou trabalhando no rosto. Gabriel se sentou numa cadeira e ficou parado enquanto eu trabalhava. Eu gostava de pintar o rosto dele. É um rosto harmonioso. Maxilar forte, macas pronunciadas, nariz elegante. Sentado debaixo do holofote, ele parecia uma estátua grega. Um herói. Mas havia alguma coisa errada. Não sei bem o que, talvez eu estivesse forçando a barra. Simplesmente não conseguia acertar a forma dos olhos, nem a cor. A primeira coisa que notei em Gabriel quando o conheci foi o brilho nos olhos, como um minúsculo diamante em cada íris. Mas agora não estava conseguindo capturá-lo. Talvez seja falta de talento minha, ou quem sabe Gabriel tem alguma coisa a mais que não dê para capturar numa pintura. Os olhos saíam mortiços, sem vida. Eu sentia que estava começando a me aborrecer. Murda. Não está indo nada bem. Hora de fazer uma pausa. Sim. Hora de fazer uma pausa. Sexo. Isso me fez rir. Tá bom. Gabriel pulou da cadeira, me agarrou e me beijou. Fizemos amor no ateliê, ali mesmo no chão. O tempo todo, eu ficava olhando para os olhos sem vida no retrato dele. Eles olhavam fixamente para mim, me marcando a ferro e fogo. Eu precisei desviar o olhar. Mas ainda o sentia me observando. Capítulo 2. Fui encontrar Diomedes para relatar minha sessão com Alicia. Ele estava em sua sala, revirando pilhas de partituras. Então? Perguntou, sem olhar para mim. Como foi? Não foi. Diomedes me lançou um olhar intrigado. Hazeriai.
Para chegar a algum lugar com Alicia, eu preciso que ela seja capaz de pensar e sentir. Com certeza. E qual é a sua preocupação? É impossível acessar alguém que está sob uma carga de medicação tão pesada. É como se ela estivesse debaixo da água. Diomedes franziu o senho. Isso me parece exagerado. Não sei ao certo a dose que ela está tomando, eu verifiquei com Yuri. 16 miligramas de risperidona. Uma dose cavalar. Diomedes arqueou uma sobrancelha. Sem dúvida bem alta, sim. Provavelmente pode ser reduzida. Christian é o chefe da equipe de atendimento de Alicia. Você vai ter que falar com ele. Acho que vai ser melhor se isso partir de você. Diomedes me encarou como se desconfiasse de mim. Você e Christian se conhecem, não é? De Broadmoor. Só por alto. Diomedes não falou nada de imediato. Pegou na sua mesa um pratinho de amêndoas caramelizadas e me ofereceu. Fiz que não. Ele jogou uma amêndoa na boca e ficou me observando enquanto mastigava. Me diga, está tudo bem entre você e Christian? Que pergunta estranha. Por que está perguntando isso? Porque estou sentindo certa hostilidade. Não da minha parte. E dele? Você vai ter que perguntar a ele. Eu não tenho nenhum problema com Christian. Talvez eu esteja imaginando coisas. Mas eu sinto algo. Preste atenção nisso. Qualquer agressividade ou competitividade interfere no trabalho. Vocês dois precisam trabalhar juntos e não um contra o outro. Eu sei. Bom, Christian precisa ser incluído nessa discussão. Você quer que Alicia sinta, certo? Mas lembre-se, com grandes sentimentos vem grandes perigos. Perigo para quem? Para Alicia, naturalmente. Diomedes fez que não com o dedo. Não se esqueça de que ela tinha uma forte intenção suicida quando foi trazida para cá. Alicia realizou numerosas tentativas de acabar com a própria vida. E a medicação a mantém estável. A mantém viva. Se baixarmos a dose, são grandes as chances de ela ser dominada pelos próprios sentimentos, incapaz de encará-los. Está disposto a assumir esse risco? Eu levei a sério o que Diomedes disse. Mas assenti. É um risco que considero necessário assumir, professor. Caso contrário, nunca vamos acessar Alicia. Diomedes deu de ombros. Então eu vou falar com Christian. Obrigado. Vamos ver como ele vai reagir. Psiquiatras não costumam reagir bem quando alguém aparece para dizer como medicar seus pacientes. Naturalmente, posso me impor a ele, mas não costumo fazer isso. Quero levantar a questão com ele de modo sutil. Depois conto a você o que ele disser. Talvez seja melhor não mencionar o meu nome quando falar com ele. Entendeu? Diomedes abriu um sorriso estranho. Muito bem, não vou mencionar. Ele pegou uma caixinha na mesa, e ao abrir a tampa vi uma fileira de cigarros. Diomedes me ofereceu um. Acenei negativamente com a cabeça. Você não fuma? Ele parecia surpreso. Para mim você parece um fumante. Não. Só um cigarro ou outro de vez em quando, muito eventualmente. Estou tentando parar. Ótimo, bom para você. Ele abriu a janela. Você conhece aquela piada sobre não poder ser terapeuta e fumante ao mesmo tempo? Porque isso significa que a sua cabeça ainda está fodida. Ele deu uma risada e levou um cigarro à boca. Acho que aqui todo mundo é meio louco. Lembra aquela placa que costumavam botar nos escritórios? Não é preciso ser louco para trabalhar aqui, mas ajuda. Diomedes riu de novo. Acendeu o cigarro e deu uma baforada, jogando a fumaça para fora. Eu observava com inveja. Capítulo 3. Depois do almoço, vaguei pelos corredores, procurando uma saída. Queria dar uma escapulida para fumar um cigarro, mas fui descoberto por Indira perto da escada de incêndio. Ela achou que eu estava perdido. Não se preocupe, Theo, disse, me tomando pelo braço. Eu levei meses para me situar por aqui. Parece um labirinto sem saída. Às vezes eu ainda me perco, e estou aqui tem 10 anos. Ela deu uma risada. E, antes que eu pudesse fazer qualquer objeção, estava me conduzindo escada acima para uma xícara de chá no aquário. Vou colocar a água para ferver. Que tempino descracado, hein? Seria melhor que começasse a nevar de uma vez para acabar com isso. A neve é um símbolo muito forte no imaginário, você não acha? Ela limpa tudo. Já notou como os pacientes gostam de falar da neve? Tenta observar. É interessante. Para minha surpresa, ela enfiou a mão na bolsa e pegou um enorme pedaço de bolo embrulhado em papel filme. E o colocou na minha mão. Toma. Bolo de noces. Fiz ontem à noite. Para você. Puxa, obrigado. Sei que não é nada convencional, mas eu sempre consigo resultados melhores com pacientes difíceis quando ofereço uma fatia de bolo na sessão. Eu ri. Aposto que sim. Eu sou um paciente difícil? Indira também riu. Não, embora eu também ache que funcione bem com membros difíceis da equipe. O que você também não é, por sinal.
Um pouquinho de açúcar ajuda bastante a melhorar o humor. Eu fazia bolos para o refeitório, mas Stephanie criou tanto caso, toda aquela bobajada de saúde e segurança em alimentos trazidos de fora. Parecia que eu estava contrabandeando limas para serrarem as grades. Mas eu continuo fazendo os meus bolinhos na moita de vez em quando. Minha rebelião contra o Estado ditatorial. Come um pedaço. Não era uma sugestão, mas uma ordem. Dei uma mordida. Era gostoso. Boa consistência, cheio de pedaços de nozes, doce. Estava de boca cheia, por isso tratei de cobri-la enquanto falava. Não tenho a menor dúvida de que isso vai deixar os seus pacientes de bom humor. Indira riu, por sendo contente. Percebi por que gostava dela. Ela irradiava uma espécie de calma maternal. Lembrava a minha antiga terapeuta, Ruth. Era difícil imaginá-la irritada ou chateada. Dei uma olhada na sala, enquanto ela fazia o chá. O posto de enfermagem é sempre o centro de uma unidade psiquiátrica, o coração do lugar. A equipe entra e sai, e é de lá que a ala é administrada no dia a dia, ou pelo menos onde são tomadas as decisões práticas. Aquário era o apelido que as próprias enfermeiras davam ao posto, porque as paredes eram feitas de vidro reforçado, o que significava que a equipe podia ficar de olho nos pacientes na sala de recreação, pelo menos em teoria. Na prática, os pacientes rondavam do lado de fora incansavelmente, olhando para nós, e portanto, nós é que estávamos sob constante observação. Como o espaço era pequeno, não havia cadeiras suficientes, e as existentes em geral, estavam ocupadas por enfermeiras trabalhando nos computadores. De modo que, em geral, ficava-se no meio da sala, ou recostado de mau jeito numa mesa, o que fazia o local parecer apinhado, não importa quantas pessoas estivessem lá dentro. Aqui está, meu bem. Indira me entregou uma xícara de chá. Obrigado. Christian entrou, e me cumprimentou com um aceno de cabeça. Exalava um forte cheiro do chiclete de menta, que estava sempre mascando. Lembro que ele fumava muito quando trabalhávamos em Broadmoor, era uma das poucas coisas que tínhamos em comum. Mas desde então ele parara de fumar, havia se casado, e tinha uma filhinha. Eu me perguntava que tipo de pai Christian seria. Não me parecia uma pessoa particularmente compassiva. Ele me lançou um sorriso frio. Engraçado encontrar você de novo, Theo. Mundo pequeno. O mundo da saúde mental é mesmo com certeza. Ele disse isso como se quisesse deixar implícito que também podia ser encontrado em outros mundos, mais amplos. Tentei imaginar como seriam. Só conseguia visualizá-lo na academia ou num campo de rugby. Christian me encarou por alguns segundos. Eu tinha me esquecido desse hábito que ele tinha de fazer uma pausa, às vezes demorada, obrigando o interlocutor a esperar enquanto ele analisava sua resposta. Isso me irritava agora do mesmo jeito que me irritava em Broadmoor. Você entrou na equipe num momento nada propício, disse por fim. A espada de Damocles se está pendendo sobre o Grove. Você acha que a situação está tão ruim assim? É só uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, a fundação vai fechar as nossas portas. A questão então é, o que você está fazendo aqui? Como assim? Bem, quando o navio começa a afundar, os ratos saem correndo. Eles não sobem a bordo. Fiquei perplexo com a agressão direta de Christian. Decidi não aceitar a provocação. Dei de ombros. É possível. Mas eu não sou um rato. Antes que ele pudesse responder, levamos um susto com uma pancada violenta no vidro. Elif estava do outro lado da vidraça, esmurrando-a. O rosto pressionado contra ela, o nariz espremido, os traços distorcidos, fazendo-a quase parecer um monstro. Eu não vou mais tomar essa merda. Eu odeio isso. Essas merdas dessas pílulas, cara. Christian abriu uma portinhola no vidro e falou por ela. Agora não é hora de discutir isso, Elif. Eu estou falando sério, eu não vou mais tomar, elas me deixam enjoada. Eu não vou falar sobre isso agora. Marque uma hora para a gente conversar. Por favor, se afaste. Elif fez cara feia, refletindo por um momento. Até que se virou e se afastou com passos pesados, deixando um leve círculo de condensação no ponto onde havia pressionado o nariz no vidro. Que figura, comentei. Christian resmungou. Difícil. Indira fez que sim com a cabeça. Pobre Elif. Ela está aqui por quê? Duplo homicídio, respondeu Christian. Matou a mãe e a irmã. Sufocadas enquanto dormiam. Perscrutei o que estava acontecendo do outro lado do vidro. Elif havia se juntado aos outros pacientes. Ela era muito maior que todos os outros. Um deles lhe entregou dinheiro, que ela meteu no bolso. Até que notei Alicia num canto da sala, sentada sozinha, perto da janela, olhando para fora. E fiquei observando-a por um momento. Christian acompanhou meu olhar e disse, por sinal, tenho conversado sobre Alicia com o professor Diomedes. Quero ver como é que ela se sai com uma dose menor de risperidona. Baixei para 5 miligramas. Entendo. Achei que você gostaria de saber, já que ouvi dizer que você teve uma sessão com ela. Sim. Vamos ter que acompanhar Alicia de perto, para ver como ela vai reagir à mudança. E por falar nisso, da próxima vez que tiver algum problema com a medicação de algum paciente meu, pode falar diretamente comigo. Não fica procurando Diomedes pelas minhas costas. Christian olhava feio para mim. Respondi com um sorriso. Eu não agi pelas costas de ninguém.
Não tenho o menor problema em falar diretamente com você, Christian. Houve um momento de silêncio constrangedor. Christian assentiu com a cabeça para si mesmo, como se tivesse tomado uma decisão. Você já se deu conta de que Alicia é borderline, né? Ela não reage à terapia. Você está perdendo tempo. Como você sabe que ela tem personalidade borderline, se ela não consegue falar? Ela não quer falar. Você acha que ela está fingindo? Sim, eu realmente acho. Mas se ela está fingindo, como pode ser borderline? Christian pareceu irritado. Indira interrompeu antes que ele pudesse retrucar. Com o devido respeito, não considero que palavras genéricas como borderline sejam de grande ajuda. Elas não dizem nada de muito útil. Ela olhou para Christian. Christian e eu com frequência discordamos nessa questão. E como você se sente a respeito de Alicia? Perguntei. Indira refletiu por um instante. Eu me sinto muito maternal em relação a ela. É a minha contratransferência, o que ela manifesta em mim. Sinto que ela precisa de alguém que cuide dela. Indira sorriu para mim. E agora ela tem alguém. Ela tem você. Christian deu aquela risada irritante. Me desculpem se pareço obtuso, mas como Alicia poderia se beneficiar da terapia se ela não fala? Terapia não é só uma questão de falar, respondeu Indira. É uma questão de proporcionar um espaço seguro, um ambiente de acolhimento. A maior parte da comunicação é não verbal, como eu tenho certeza de que você sabe. Christian revirou os olhos para mim. Boa sorte, parceiro. Você vai precisar. Capítulo 4. Olá, Alicia. Poucos dias haviam se passado desde a diminuição da medicação, mas a diferença já era visível em Alicia. Seus movimentos pareciam mais fluidos. Seus olhos estavam mais nítidos. O olhar enevoado se fora. Parecia outra pessoa. De pé à porta com Yuri, ela hesitou. Alicia me encarava como se me visse com clareza pela primeira vez, me avaliando, digerindo o que via. Eu me perguntava a que conclusão estaria chegando. Por fim, ela considerou que era seguro e entrou. Sem precisar de convite, sentou-se. Fiz um gesto para que Yuri se retirasse. Ele refletiu por um segundo, então fechou a porta ao sair. Eu me sentei de frente para Alicia. Houve um momento de silêncio. Apenas o barulho constante da chuva lá fora, gotas tamborilando na janela. E, por fim, perguntei, como você está se sentindo? Silêncio. Alicia me encarava. Os olhos pareciam lâmpadas, sem piscar. Abri a boca e voltei a fechá-la. Estava decidido a resistir à tentação de preencher o vazio falando. Em vez disso, me limitando a ficar em silêncio na sua presença, eu esperava comunicar algo diferente, algo não verbal. Que estava tudo bem se ficássemos apenas sentados daquele jeito, que eu não iria machucá-la, que ela podia confiar em mim. Para conseguir fazer Alicia falar, eu precisava conquistar sua confiança. O que levaria tempo, nada poderia ser feito da noite para o dia. O processo avançaria lentamente, como uma geleira, mas avançaria. Enquanto estávamos os dois lá sentados em silêncio, minhas têmporas começaram a latejar. Um princípio de dor de cabeça. Um sintoma revelador. Pensei em Ruth, que costumava dizer que um bom terapeuta precisa ser receptivo aos sentimentos do paciente, mas sem se apegar a eles. Os sentimentos não são dele, não pertencem a ele. Em outras palavras, aquelas pancadas na minha cabeça não eram uma dor minha, ela pertencia a Alicia. E a súbita onda de tristeza, o desejo de morrer, simplesmente morrer, tampouco me pertencia. Era dela, tudo dela. E fiquei lá, sentindo por Alicia, a cabeça latejando, o estômago embrulhado, pelo que pareceram horas intermináveis. Até que os 50 minutos chegaram ao fim. Olhei para o relógio. Agora precisamos encerrar. Alicia baixou a cabeça, olhando para o colo. Heseriai. E sem querer abandonei as minhas reservas. Baixando a voz, falei de coração. Eu quero ajudar você, Alicia. Preciso que acredite nisso. A verdade é que quero ajudar você a ver o mundo com clareza. Com isso, Alicia ergueu o olhar. Ela olhou para mim. Através de mim. Você não tem como me ajudar, clamavam seus olhos. Imagina só, você mal consegue ajudar a si mesmo. Você finge saber tanta coisa e ser tão esperto, mas você é que devia estar sentado aqui no meu lugar. Você é louco. Uma fraude. Um mentiroso. Mentiroso. Enquanto Alicia me encarava, caiu a ficha do que havia me deixado perturbado a sessão inteira. É difícil encontrar palavras para descrever isso, mas um terapeuta rapidamente aprende a reconhecer o sofrimento mental por meio do comportamento físico, da fala e de certo brilho no olhar. Uma apreensão, um medo, uma loucura. E era o que estava me incomodando. Apesar daqueles anos de medicação, de tudo que havia feito e suportado, os olhos azuis de Alicia continuavam claros e límpidos, feito um dia de verão. Ela não estava louca. O que havia então? Que expressão era aquela em seus olhos? Qual seria a palavra exata? Era
Antes que eu pudesse concluir o raciocínio, Alicia pulou da cadeira. Ela se lançou sobre mim, as mãos estendidas feito garras. Não tive tempo de me mover ou sair da frente. Ela caiu em cima de mim, me fazendo perder o equilíbrio. E fomos ao chão. A parte de trás da minha cabeça bateu na parede com um baque. Ela segurou a minha cabeça, e bateu com ela na parede de novo, e começou a me arranhar e me dar tapas. Precisei reunir todas as minhas forças para me desvencilhar dela. Eu me arrastei pelo chão, e estiquei o braço para o tampo da mesa. Tateei-o até encontrar o alarme. Quando meus dedos conseguiram segurá-lo, Alicia pulou em cima de mim, e o arrancou da minha mão. Alicia! Seus dedos apertavam meu pescoço, me sufocando, e eu tentava reaver o alarme, sem alcançá-lo. Suas mãos pressionavam cada vez mais, eu não conseguia respirar. Fiz outra tentativa de pegar o alarme, e então consegui agarrá-lo. E o acionei. Um apito agudo imediatamente se fez ouvir, praticamente me ensurdecendo. Mas ao longe ouvi o som de uma porta se abrindo, e Yuri pedindo ajuda. Alicia foi contida e arrastada para longe de mim, liberando minha garganta, enquanto eu ofegava. Foram necessários 4 enfermeiros para conter Alicia. Ela se contorcia e chutava, e lutava como se estivesse possuída. Não parecia humana, mas um animal selvagem, algo monstruoso. Christian Aparicio e seduziu. E ela ficou inconsciente. Enfim, houve silêncio. Capítulo 5. Vai doer um pouco. No aquário, Yuri tratava dos meus arranhões que sangravam. Ele abriu o vidro de antisséptico e embebeu um cotonete do líquido. O cheiro me transportou para a enfermaria da escola, evocando lembranças das cicatrizes de batalha no pátio, joelhos esfolados e cotovelos arranhados. Me veio aquela sensação boa e acolhedora de ser cuidado pela enfermeira-chefe, com ataduras e uma bala de recompensa pela minha coragem. Mas a dor do antisséptico na pele me trouxe vividamente de volta ao presente, e os ferimentos que eu tinha não seriam curados com tanta facilidade. Eu me retraí. A sensação que dá é de que ela bateu com a merda de um martelo na minha cabeça. Foi uma contusão bem feia. Amanhã vai aparecer um galo. Melhor ficar de olho. Yuri balançou a cabeça. Eu não devia ter deixado você sozinho com ela. Você não teve escolha. Isso é verdade, resmungou ele. Obrigado por não dizer, eu avisei. Fico muito satisfeito. Yuri deu de ombros. Eu não preciso dizer nada, parceiro. O professor vai fazer isso por mim. Ele quer ver você no escritório dele. Ah, pelo olhar dele, que bom que não é o meu na reta. Comecei a me levantar. Yuri me observava com atenção. Vai com calma. Leva o tempo que precisar. Vê se você já está em condições. Me avisa se sentir qualquer tontura ou dor de cabeça. Eu estou bem. Eu juro. O que não era totalmente verdade, mas eu também não me sentia tão mal quanto parecia estar. Escoriações, contusões no pescoço, onde ela tentará me estrangular. Alicia havia enfiado os dedos com tanta força que tinha arrancado sangue. Bati à porta do professor. Diomedes arregalou os olhos ao me ver. E estalou a língua em reprovação. Precisou levar pontos? Não, é claro que não. Eu estou bem. Diomedes me encarou com descrença no olhar e me conduziu para dentro. Entrei. Theo. Sente-se. Os outros estavam lá. Christian e Stephanie de pé. Indira sentada perto da janela. Parecia uma recepção formal, e eu me perguntei se seria demitido. Diomedes se sentou à sua mesa. Fez um gesto me convidando a sentar na cadeira que restava. Eu me sentei. Ele ficou me olhando em silêncio por um momento, tamborilando sobre a mesa, pensando no que dizer ou em como dizer. Antes que pudesse se decidir, entretanto, Stephanie tomou a dianteira. Incidente lamentável. Extremamente lamentável. Ela se virou para mim. Claro que estamos todos aliviados de vê-lo ainda inteiro. O que não muda o fato de que são muitas questões a serem avaliadas. E a primeira é saber o que você estava fazendo sozinho com Alicia. Foi culpa minha. Eu pedi a Yuri que se retirasse. Assumo plena responsabilidade. Com que autoridade você tomou essa decisão? Se um de vocês dois tivesse se ferido gravemente. Diomedes interrompeu. Por favor, não sejamos dramáticos. Felizmente ninguém saiu ferido. E apontou com desdém para mim. Alguns arranhões não justificam uma corte marcial. Stephanie não pareceu ter gostado do comentário. Não acho que seja hora de fazer piadas, professor. Eu realmente não acho. Quem está fazendo piadas? Diomedes se voltou para mim. Estou falando com toda a seriedade. E então, Theo? O que aconteceu? Senti todos os olhares voltados para mim, e me dirigi a Diomedes, escolhendo cuidadosamente as palavras. Bem, ela me atacou. Foi isso que aconteceu. Isso é óbvio. Mas por quê? Devo presumir que não foi provocada? Claro. Pelo menos não conscientemente. E inconscientemente? Bom,
Alicia estava reagindo a mim em algum nível, o que é natural. Acredito que isso mostra o quanto ela quer se comunicar. Christian Ryu. Você chama isso de comunicação? Sim, chamo. A raiva é uma forma poderosa de comunicação. Os outros pacientes, esses zumbis que ficam por aí sentados, vazios por dentro, desistiram. Mas Alicia não. Esse ataque nos diz algo que ela não é capaz de articular diretamente, algo da sua dor, do seu desespero, da sua angústia. Ela estava pedindo que eu não desistisse dela, que não desistisse ainda. Christian revirou os olhos. Uma interpretação menos poética poderia ser que ela estava sem a medicação e totalmente transtornada. Ele se virou para Diomedes. Eu disse que isso ia acontecer, professor. Eu avisei que era perigoso baixar a dose. É mesmo, Christian? Intervém. Achei que a ideia tivesse sido sua. Christian dispensou meu comentário com um olhar de desprezo. Ele era psiquiatra até a raiz do cabelo, pensei. Com isso queria dizer que psiquiatras tendem a desconfiar do pensamento psicodinâmico. Eles preferem uma abordagem mais biológica, química e, acima de tudo, prática. Como, por exemplo, os copinhos de pílulas que Alicia tomava em todas as refeições. Os olhos semicerrados e nada amistosos de Christian diziam que eu não tinha nenhuma contribuição a dar ali. Diomedes, no entanto, me enxergava com mais consideração. Parece que o ocorrido não deixou você desmotivado, Theo. Eu acenei negativamente com a cabeça. Pelo contrário, serviu para me estimular. Diomedes Essential, parecendo satisfeito. Ótimo. Concordo, uma reação tão intensa sem dúvida merece ser investigada. Acho que você deve prosseguir. Ao ouvir isso, Stephanie não conseguiu mais se conter. Isso está totalmente fora de cogitação. Diomedes continuou falando como se ela não tivesse dito nada. Ele ainda olhava para mim. Você acha que consegue fazer com que ela fale? Antes que eu pudesse responder, uma voz se fez ouvir atrás de mim. Acho que consegue, sim. Era Indira. Quase havia me esquecido de que ela estava ali. Então me virei. E de certa forma, prosseguiu Indira, Alicia já começou a falar. Ela está se comunicando por meio de Theo, ele intercede a favor dela. Isso já está acontecendo. Diomedes concordou. Ele pareceu pensativo por um momento. Eu sabia o que passava pela sua cabeça. Alicia Berenson era uma paciente famosa, uma excelente forma de barganhar com a fundação. Se pudéssemos apresentar progressos comprovados com ela, teríamos muito mais chances de evitar o fechamento do Grove. Em quanto tempo vamos poder ter resultados? Pergunta Diomedes. Não tenho como dizer ao certo, respondi. Você sabe tanto quanto eu. Leva o tempo que for necessário. 6 meses. 1 ano. Talvez mais. Podem ser anos. Você tem 6 semanas. Stephanie se impertigou e cruzou os braços. Eu sou responsável por essa unidade e simplesmente não posso permitir. Eu sou o diretor clínico do Grove. A decisão cabe a mim, não a você. Assumo plena responsabilidade pelas lesões sofridas pelo nosso resignado terapeuta aqui, avisou Diomedes, piscando para mim. Stephanie não disse mais nada. Encarou Diomedes com fúria no olhar depois para mim. Ela se virou e se retirou. Caramba, disse Diomedes. Parece que você ganhou uma inimiga. Que pena. Ele compartilhou um sorriso com Indira, depois se virou para mim com um olhar sério. 6 semanas. Sob a minha supervisão. Entendido? Concordei, não tinha escolha. 6 semanas. Muito bem. Christian se levantou, visivelmente contrariado. Alicia não vai falar em 6 semanas, nem em 6 décadas. Vocês estão perdendo tempo. Ele se retirou. Eu me perguntava por que Christian tinha tanta certeza do meu fracasso. Mas isso me deixou ainda mais decidido a ter êxito. Capítulo 6. Entrei em casa exausto. Por força do hábito, tentei acender a lâmpada do hall de entrada, embora estivesse queimada. Vivíamos falando que tínhamos que trocá-la, mas sempre esquecíamos. Logo percebi que Kate não estava em casa. Estava tudo muito silencioso, e ela era incapaz de fazer silêncio. Kate não era barulhenta, mas seu mundo era repleto de sons. Conversar ao telefone, decorar falas, ver filmes, cantar, cantarolar, ouvir bandas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Mas agora o apartamento estava silencioso, feito um túmulo. Chamei por ela. Força do hábito, outra vez, ou talvez sentimento de culpa, querendo me certificar de estar sozinho para poder cometer uma transgressão. Kathy? Nada. Avancei devagar pelo escuro, até a sala de estar. Acendi a luz. A sala saltou aos meus olhos daquele jeito que sempre acontece quando se tem mobília nova até que se acostume com ela. Cadeiras novas, almofadas novas, novas cores, vermelhos e amarelos, onde antes havia preto e branco. Sobre a mesa, um vaso de lírios cor-de-rosa, as flores favoritas de Kate. Seu perfume almiscarado, forte tornava o ar pesado e difícil de respirar. Que horas eram? 8:30. Onde ela estava?
Algum ensaio. Kate estava numa nova produção de Otelo na Royal Shakespeare Company, e a coisa não estava evoluindo muito bem. Os ensaios infindáveis já estavam cobrando seu preço. Ela andava visivelmente cansada, pálida, mais magra, tentando não sucumbir a um resfriado. Parece que eu estou doente o tempo todo. Que merda, que sou você? Eu estou exausta. E era verdade. A cada noite ela voltava mais e mais tarde do ensaio, com um aspecto terrível. Ela chegava bocejando e ia direto para a cama. Então era provável que ainda fosse demorar mais 1 ou 2 horas. Deputy Ariscar. Peguei o pote de maconha no esconderijo e comecei a enrolar um baseado. Eu fumava desde a faculdade. Tinha fumado pela primeira vez no primeiro período, sozinho e sem amigos numa festa de calouros, tão paralisado de medo que nem pensava em puxar conversa com algum daqueles jovens bonitos e confiantes ao meu redor. Já estava planejando uma fuga estratégica quando a garota ao meu lado me ofereceu algo. Achei que era um cigarro comum, até sentir o cheiro forte e picante da fumaça. Tímido demais para recusar, aceitei e levei o baseado à boca. Tinha sido muito mal apertado e toda hora descolava, se desfazendo na ponta acesa. A outra ponta estava molhada e com uma mancha vermelha de batom. Era diferente do gosto de cigarro, mais forte e encorpado, mais exótico. Engoli aquela fumaça espessa tentando não tossir. Inicialmente, senti apenas uma leveza nos pés. Como acontecia com sexo, era evidente que faziam em torno da maconha todo um escarcéu que não se justificava. Até que, mais ou menos 1 minuto depois, algo aconteceu. Uma coisa surpreendente. Era como ser engolido por uma enorme onda de bem-estar. Eu me sentia seguro, relaxado, à vontade, meio bobo e espontâneo. E pronto. Não demorou para que estivesse fumando maconha todo dia. Ela se tornou minha melhor amiga, minha inspiração, meu consolo. Um infindável ritual para enrolar, lamber, acender. Eu já ficava doidão com o simples barulhinho da seda e a expectativa daquele barato inebriante e acolhedor. Existem as mais diversas teorias sobre as causas do vício. Poderia ser genético, poderia ser químico, poderia ser psicológico. Mas a maconha estava fazendo muito mais que apenas me acalmar. O mais importante era que alterava a maneira como eu vivia minhas emoções, me acolhia e fazia com que eu me sentisse seguro, feito uma criança amada. Em outras palavras, me continha. O psicanalista W. R. Bion cunhou o termo contenção para se referir à capacidade da mãe de administrar a dor do bebê. Vale lembrar que a primeira infância não é uma época de alegria, mas de terror. Quando bebês, estamos presos num mundo estranho, incapazes de enxergar direito, constantemente surpreendidos pelo nosso corpo, alarmados com a fome, o vento, os movimentos intestinais, sobrecarregados pelos sentimentos. Estamos quase literalmente sendo atacados. Precisamos da mãe para aplacar o nosso sofrimento e conferir sentido à nossa experiência. À medida que ela o faz, lentamente vamos aprendendo a administrar os nossos estados físicos e emocionais por conta própria. Mas a nossa capacidade de nos conter depende da capacidade da nossa mãe de nos conter. Se ela nunca tiver sido beneficiada pela contenção da própria mãe, como poderá nos ensinar algo que desconhece? Uma pessoa que nunca tenha aprendido a se conter é acometida de sentimentos de ansiedade pelo resto da vida, sentimentos muito adequadamente chamados de terror, sem nome por Bion. Essa pessoa está permanentemente em busca dessa insaciável contenção em fontes externas. Precisa de bebida ou de um baseado para acalmar a ansiedade infinita. Daí vem a minha dependência. Eu falava muito de maconha na terapia. Resistia à ideia de parar e me perguntava por que a perspectiva me assustava tanto. Ruth dizia que imposição e coerção nunca davam bom resultado, e que em vez de me forçar a viver sem a erva, seria melhor começar reconhecendo que agora eu era dependente e não queria ou não era capaz de abrir mão dela. O que quer que a maconha fizesse por mim, ainda estava funcionando, argumentava ela, até o dia em que perderia a utilidade, e então eu provavelmente deixaria de usá-la. Ruth tinha razão. Quando conheci Kate e me apaixonei, a maconha ficou de lado. Eu estava naturalmente de barato com o amor, sem precisar induzir nenhum bem-estar de modo artificial. E também foi bom que Kate não fumasse. Para ela, quem gostava de ficar chapado era gente sem força de vontade, preguiçosa e que vivia em câmera lenta. Se alguém desse uma cutucada, a pessoa diria ai 6 dias depois. Parei de fumar no dia em que Kate se mudou para o meu apartamento. E como Ruth tinha previsto, ao me sentir seguro e feliz, o hábito foi desaparecendo de forma natural, como lama ressecada no sapato. Eu poderia nunca mais ter fumado se não tivéssemos ido a uma festa de despedida de uma amiga de Kate, Nicole, que estava de mudança para Nova York. Kate foi monopolizada pelos amigos artistas na festa, e eu me vi sozinho. Um sujeito atarracado usando um par de óculos de armação rosa, neon me cutucou, e perguntou, quer um pouco? Eu ia recusar o baseado que ele tinha entre os dedos, quando algo me deteve. Não sei bem o que. Capricho momentâneo? Ou uma reação inconsciente a Kate por me obrigar a ir àquela festa horrível, e ainda por cima me abandonar. Olhei ao redor, e ela não estava por perto. Foda-se, pensei. Levei o baseado à boca e traguei. E com esse simples gesto, eu estava outra vez onde havia começado, como se não tivesse havido nenhuma interrupção. Minha dependência tinha esperado por mim pacientemente aquele tempo todo, como um cão fiel.
Eu não disse nada a Kate e esqueci aquilo. Na verdade, eu estava esperando uma oportunidade, e 6 semanas depois ela surgiu. Kate foi passar uma semana em Nova York, para visitar Nicole. Longe da influência de Kate, solitário e entediado, cedi à tentação. Eu não tinha mais um fornecedor, e então fiz o que fazia quando estudante. Fui até Camden Market. Ao sair da estação, já senti o cheiro de maconha no ar, misturado ao incenso e ao odor das barracas de cebola frita. Fui até a ponte, passando por Camden Lock. Lá fiquei, meio desajeitado, levando empurrões e encontrões do infindável fluxo de turistas e adolescentes atravessando a ponte. Eu passava os olhos pela multidão. Nem sombra de nenhum dos traficantes que costumavam ficar por lá, chamando quem passava. Vi 2 policiais, impossíveis de não serem vistos com seus casacos de um amarelo fosforescente, patrulhando a multidão. Eles se afastaram da ponte e foram em direção à estação. Então ouvi uma voz baixa ao meu lado. Está a fim de uma erva, parceiro? Olhei e vi um sujeito baixinho. Primeiro achei que fosse uma criança, de tão pequeno e magro que era. Mas seu rosto era um terreno acidentado, marcado, como se fosse um menino que envelheceu prematuramente. Não tinha os 2 dentes da frente, o que conferia um leve sibilo às palavras. Erva? Repetiu ele. Fiz que sim. Ele indicou com a cabeça que o seguisse. Foi se esgueirando pela multidão, virou a esquina e desceu uma rua isolada. Entrou num velho pub e eu o segui. Estava deserto lá dentro, um ambiente encardido e escuro, fedendo a vômito e fumaça de cigarro. Pede um chopp pra mim, disse ele, esticando-se junto ao bar. Baixo como era, mal conseguia enxergar por cima do balcão. Com relutância, paguei por uma caneca para ele, que a levou até uma mesa no canto. Sentei em frente ao sujeito. Ele olhou furtivamente ao redor e me passou por baixo da mesa um pacotinho de celofane. E eu lhe dei o dinheiro. Fui para casa e abri o pacotinho, em parte achando que tinha sido passado para trás, mas um cheiro forte bastante familiar entrou pelo meu nariz. E vi as ervinhas verdes com listras amarelas. Meu coração disparou como se estivesse encontrando um amigo que não via fazia muito tempo, e parece que eu estava mesmo. Desde aquele dia, eu volta e meia buscava esse barato, sempre que ficava sozinho no apartamento por algumas horas, quando tinha certeza de que Kate não voltaria tão cedo. Ao entrar em casa naquela noite, cansado e frustrado, e vendo que Kate estava no ensaio, logo tratei de enrolar um baseado. Fumei na janela do banheiro. Mas fumei demais, rápido demais, e a coisa bateu forte, feito um soco na testa. Fiquei tão chapado que até andava com dificuldade, como se estivesse atravessando melaço. Passei pelo ritual de higienização de sempre, odorizador de ambiente, dentes escovados, banho, e fui com cuidado para a sala de estar. Me joguei no sofá. Procurei o controle remoto da TV, mas não o encontrava. Até que o achei atrás do laptop, aberto de Kate, na mesinha de centro. Estendi o braço para pegá-lo, mas estava tão chapado que caí por cima do laptop. Tratei de colocá-lo no lugar, e a tela se acendeu. Estava aberto no e-mail dela. Por algum motivo fiquei encarando a tela. Estava paralisado, a caixa de entrada diante de mim, parecendo um buraco vertiginoso. Eu não conseguia desviar o olhar. As coisas mais variadas saltavam aos olhos sem que eu entendesse o que estava lendo. Palavras como sexy e assanhada nos assuntos das mensagens, e muitos e-mails de Bad Boy 22. Ah, se eu tivesse parado por ali. Se tivesse me levantado e saído dali. Mas não foi isso que eu fiz. Cliquei no e-mail mais recente e ele se abriu. Assunto. Putinha assanhada de Caterama _1 para Bad Boy 22 no ônibus. Cheia de tesão por você. Sinto seu cheiro em mim. Me sentindo uma piranha. Beijos cá enviado do meu iPhone assunto. Putinha assanhada de Bad Boy 22 para Caterama _1 você é uma piranha. Risos a gente vai se ver? Depois do ensaio. Assunto. Putinha assanhada de Caterama _1 para Bad Boy 22 ok. 830. Tchau. Beijos enviado do meu iPhone assunto. Putinha assanhada de Bad Boy 22 para Caterama _1 ok. Vou ver que horas consigo sair. Mando MSG. Peguei o laptop da mesa. Eu me sentei com ele no colo, encarando-o. Nem sei quanto tempo fiquei lá. 10 minutos? 20? Meia hora? Talvez mais. O tempo parecia se arrastar. Eu tentava processar o que havia acabado de ver, mas ainda estava tão chapado que nem tinha certeza do que tinha visto. Era mesmo real? Ou algum mal-entendido? Alguma brincadeira que eu não estava entendendo por causa do barato? Me forcei a ler outro e-mail. E mais outro. Acabei percorrendo todos os e-mails de Kate para Bad Boy 22. Alguns eram sexuais, até obscenos. Outros mais longos, mais confessionais, emocionais, e ela parecia bêbada. Talvez tivessem sido escritos tarde da noite, depois de eu ir para a cama. Eu me via no quarto, dormindo, enquanto Kate estava lá, mandando mensagens íntimas para um estranho. Esse estranho com quem estava fodendo. O tempo voltou ao normal, num solavanco. De repente eu não estava mais chapado. Estava extrema e dolorosamente sóbrio. Sentia uma dor no estômago violenta. Joguei o laptop de lado.
Corri para o banheiro. Caí de joelhos na frente do vaso e vomitei. Capítulo 7. A sensação é outra se comparada à última vez, comentei. Nenhuma reação. Alicia estava sentada à minha frente, a cabeça ligeiramente voltada para a janela. Imóvel, a coluna rígida e ereta. Parecia uma violoncelista. Ou um soldado. Estou me referindo ao fim da última sessão. Quando você me agrediu e teve que ser contida. Silencio. Hazeriai. Fico me perguntando se foi uma forma de me testar. Para ver como eu reagiria. Acho importante você saber que eu não me deixo intimidar com facilidade. Eu encaro qualquer coisa que vier de você. Alicia olhava para o céu cinzento para além da grade da janela. Esperei um momento. Preciso dizer uma coisa a você, Alicia. Eu estou do seu lado. Espero que um dia você acredite nisso. Claro que leva tempo para se estabelecer uma relação de confiança. Minha antiga terapeuta costumava dizer que, para se ter intimidade, é preciso sentir repetidas vezes que encontramos correspondência na outra pessoa, o que não acontece da noite para o dia. Alicia agora olhava fixamente para mim, sem piscar, um olhar impenetrável. Minutos se passaram. Parecia mais um teste de resistência que uma sessão de terapia. Aparentemente, eu não estava avançando em direção nenhuma. Talvez não houvesse esperança mesmo. Christian teve razão ao lembrar que os ratos abandonam o navio que está afundando. O que diabos eu pretendia escalando aquela carcaça naufragada, agarrado ao mastro, pronto para me afogar? A resposta estava sentada diante de mim. Como disse Diomedes, Alicia era uma sirena muda, me atraindo para minha ruína. De repente, fui dominado pelo desespero. Eu quis gritar, diz alguma coisa. Qualquer coisa. Fala. Mas não disse nada disso. O que fiz foi romper com a tradição terapêutica. Parei de pisar em ovos e fui direto ao ponto. Gostaria de falar do seu silêncio. Do que significa? Do que pode significar? E especificamente por que você parou de falar? Alicia baixou o olhar. Ela ao menos estava me ouvindo? Enquanto a gente está aqui, uma imagem me ocorre constantemente. Uma pessoa mordendo o punho, contendo um grito, engolindo um berro. Lembro que, quando comecei a fazer terapia, eu achava muito difícil chorar. Tinha medo de ser levado por uma torrente, de não conseguir resistir a ela. Talvez você esteja se sentindo assim. Por isso é importante esperar até se sentir segura e acreditar que não vai estar sozinha nessa torrente, que eu estou aqui para acompanhar você. Silencio. Eu me considero um terapeuta relacional. Você sabe o que isso significa? Silencio. Significa que eu acho que Freud estava equivocado em alguns pontos. Eu não acredito que o terapeuta possa ser um quadro em branco, como ele pretendia que fosse. Sem querer, a gente deixa transparecer todo tipo de informação a nosso respeito. A cor das meias, a maneira como me sinto ou falo. Só de estar aqui sentado com você, estou revelando muito sobre mim. Por mais que me esforce para ser invisível, estou mostrando a você quem eu sou. Alicia ergueu o olhar. Ela me encarou, o queixo levemente inclinado. Haveria um desafio naquele olhar? Enfim, eu merecia sua atenção. Me ajeitei na cadeira. A questão é saber o que fazer a respeito disso. A gente pode ignorar, negar e fingir que a terapia é toda sobre você. Ou então reconhecer que essa é uma via de mão dupla e trabalhar nesse sentido. E aí então de fato a gente pode começar a avançar. Ergui a mão. Fiz um gesto com a cabeça para minha aliança. Esse anel diz alguma coisa para você, não é? Os olhos de Alicia, muito lentamente, se moveram para a aliança. Ele diz que eu sou casado, que eu tenho uma esposa. A gente é casado há quase 9 anos. Nenhuma reação, mas ela ainda encarava o anel. Você foi casada por 7 anos, não é mesmo? Nenhuma resposta. Eu amo muito a minha mulher. Você amava o seu marido? Os olhos de Alicia se moveram. Direto para o meu rosto. Ficamos nos encarando. O amor engloba todo tipo de sentimento, certo? Bons e maus. Eu amo a minha esposa. Ela se chama Kate. Mas às vezes fico furioso com ela. Às vezes, eu odeio. Alicia continuava me encarando. Eu me sentia como um coelho diante do farol de um carro, paralisado, incapaz de desviar o olhar ou sair do lugar. O alarme estava em cima da mesa, ao meu alcance. Eu me esforçava para não olhar para ele. Eu sabia que não devia continuar falando, que devia me calar, mas não conseguia parar. E fui em frente, compulsivamente. E quando digo que a odeio, não significa que tudo em mim a odeie. Apenas uma parte de mim. O importante é nunca perder de vista as duas partes. Uma parte sua amava Gabriel. Uma parte sua odiava. Alicia balançou a cabeça. Não. Um movimento breve, mas claro. Finalmente uma reação. De repente me empolguei. Devia ter parado por ali, mas não parei. Uma parte sua odiava, repeti com mais firmeza. Ela balançou a cabeça outra vez. Seu olhar era fulminante. Ela está ficando com raiva, pensei.
É verdade, Alicia. Caso contrário, você não o teria matado. De repente, Alicia se levantou. Achei que ia avançar sobre mim. Meu corpo se contraiu. Mas ela se virou e caminhou até a porta. E começou a bater com os punhos. Yuri abriu a porta por fora. Ele pareceu aliviado ao ver que Alicia não estava me estrangulando no chão. Ela forçou a passagem por ele e saiu correndo pelo corredor. Calmanha, querida, devagar. Ele voltou a olhar para mim. Tudo certo? O que aconteceu? Não respondi. Yuri me olhou de um jeito estranho e se foi. Fique aí sozinho. Burrow, pensei. Você é mesmo muito burro. No que eu estava pensando? Forcei demais a barra com ela, pressão demais, cedo demais. Foi extremamente antiprofissional, além de ter sido de uma completa incompetência. Revelou muito mais do meu estado mental que do dela. Mas foi isso que Alicia fez por mim. O silêncio dela foi como um espelho, que refletia a minha própria imagem. E em muitos momentos o que vi refletido não foi muito agradável.